Muito bem, voltamos com o Espaço Capixaba. Estávamos aqui no intervalo conversando com o nosso querido Gava. Tudo bem, Gava? Boa tarde. Tudo bem, Giovanni? Boa tarde a todos. Sempre um prazer muito grande, Giovanni. Nós estamos conversando aqui com o Gava e também com o Brizola, que é um dos mais antigos e mais bem-humorados funcionários aqui da TV Capixaba, que é o nosso cameraman, né? Não sabia que ele era tão bom de piada, né? Ele conta piadas rápidas e rasteiras, algumas, né? Até engraçadas. Algumas engraçadas, né? De vez em quando. Qualquer dia eu vou contar uma piada que o Brizola me contou aqui, né? Não faça isso. Não. Todas elas são muito inocentes, todas elas muito puras, né? Você pode imaginar aí em casa. Ô Gava, os primeiros dias de governo Dilma e Casagrande, isso não é piada não. Isso não é piada, isso é coisa séria. Pelo amor de Deus. Mas antes, Giovanni, as pessoas têm perguntado na rua, por que você fala tão bravo na televisão? Você não é bravo assim, você é um cara sempre sorridente, alto astral. Por que você fala tão bravo? Eu falo o seguinte, porque os assuntos são assuntos que merecem esse tipo de atitude da gente. Não dá para falar do Senado sem ficar bravo, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, do Espírito Santo, que é uma casa de compadres. Não dá para falar, por exemplo, do aumento dos deputados sem ficar bravo. Agora, por exemplo, eles vão reeleger o Sarney para presidente do Senado. Isso é uma boa piada, né, Brizola? Aqui na câmera. Graça, isso é uma boa piada, sem graça. Então, cadê o pessoal do PT? Cadê o pessoal do PMDB? Cadê os partidos políticos? Vão reeleger o senador José Sarney para presidente do Senado. E aqui na Assembleia Legislativa, depois de anos e anos de Borges e Ferraço, vai escolher ou um Borges ou um Ferraço de novo para presidente da Assembleia. Isso eu não aguento, Giovanni. Isso é uma piada de mau gosto no meu ponto de vista. Por que é de mau gosto? Porque precisa renovar na política, Giovanni. Não aguento mais ver o Sarney liderando o Senado. É um homem que é extremamente corrupto no Amapá e no Maranhão. Agora, aqui no estado, eu não vou chamar Borges e nem Ferraz de corrupto, mas eu não aguento mais ver essas caras. Isso aqui parece mais um reinado. Nós elegemos mais 28 hoje, Giovanni, na Assembleia. Quais seriam as outras opções, então, na Assembleia Legislativa? Vamos lá, Gava. Vamos pegar, por exemplo, o deputado do PSB, que é ligado ao Casagrande, que já se demonstrou, o Chamon, lá do Guarapari, por exemplo, é o nome. Você tem, por exemplo, o Vereza, já foi presidente. Nós temos vários outros deputados. Vamos lá, mais algum nome aí? Olha, na cabeça agora aí, você pega, por exemplo, um jovem que é professor, que tem uma história. Roberto Carlos, por exemplo, da Serra, é outra liderança, jovem, que iria muito bem ser presidente da Assembleia. Não tem experiência. Tem sim, senhor, foi vereador na Serra. Mas o que conta não é só a experiência, não. Se você citou dois nomes aqui, por exemplo, o Vereza já foi. Já foi presidente. Presidente, foi um excelente presidente, assim, ele houve uma preocupação muito grande com o momento que o Espírito Santo vivia, ele cumpriu, na opinião de muita gente, o papel dele. Precisa ver como é que isso soou lá dentro da Assembleia, dentre os que votam para escolher o presidente. Precisa ver como é que a Assembleia Legislativa vê a figura do Chamon também. Porque tem gente que foi bem referendado, foi eleito presidente e saiu desgastado. Não é o caso do Vereza. Mas o deputado, por exemplo, César Colnago, foi presidente da Assembleia Legislativa, se fez uma boa gestão como presidente, eu não sei, mas havia um certo desgaste com ele. Mas não tem como ser presidente da Assembleia e não sair desgastado. Não, mas aí é uma casa de manjoana, é uma complicação danada aquilo lá, né, Giovanni? E essas complicações acabam prejudicando a eleição, até a reeleição como presidente. Tem gente que não quer nem ser candidato para não se desgastar, né, para próximas eleições aí, né? Agora acaba se elegendo porque tem tanta nomeação para fazer, tantos cargos comissionados que acaba então transformando em cabos eleitorais e acaba se elegendo. Mas hoje o assunto aí é outro, Giovanni. Acabamos fugindo dele. Bom, os primeiros dias dos governos Dilma e Casagrande. Olha só, Giovanni, o que eu penso em relação a isso aí são os primeiros 100 dias, a imprensa está divulgando bastante, a revista Veja está divulgando isso aí, tem olhado na imprensa, são os dias mais importantes de um governo. É aí que o governo vai dar o tom do seu governo, é aí que vai colocar a sua ideologia, a escolha, no caso da Dilma, de bons ministros, no caso do Casagrande, de bons secretários. Então, é nesses 100 dias que nós vamos conseguir saber como será, então, o governo Dilma e o governo Casagrande. Em relação a Dilma, ela está se comportando muito bem, Giovanni. Eu não sei em relação à escolha de ministros, porque nós não conhecemos os ministros da Dilma, que são de outros estados, pessoas que a gente, de repente, nunca nem ouviu falar. Por exemplo, a secretária de Cultura, irmã de Chico Buarque, eu nem sabia que Chico Buarque tinha uma irmã que poderia ser ministra da Cultura. Eu não sei, tem duas não vou criticar. Mas em relação ao Casagrande, eu conheço todos os secretários e, na verdade, eu não gostei muito do secretariado de Casagrande. Ele nomeou alguns secretários que não têm
experiência nenhuma na área na qual eles foram nomeados. Para ser, por exemplo, um secretário de Estado, Giovanni, você tem que respirar aquilo 24 horas, tem que ter um know-how. Eu já vivi uma experiência dessa. Eu já passei por um cargo no governo do Estado que eu não dominava muito. Conclusão, não deu muito certo. Não deu muito certo. No início do governo Paulo Artung, eu fui gerente de trabalho em renda. Não era a minha praia. Eu sou um homem ligado mais à rádio, à televisão, ligado à área da saúde, e não acabou não dando certo. Mas a pessoa que me convidou achava que ia dar certo, não deu certo. Então tem alguns secretários do governador Renato Casagrande, não vou citar nomes, porque são meus amigos, conheço todos, conheço bem, que vão ter muitas dificuldades. Vão ter que ficar lá aprendendo o conceito do que é cultura, o que é turismo, o que são essas áreas, para depois, então, acabar fazendo um bom governo. Mas um bom aí secretariado. tem algumas coisas que eu acho que são importantes, né, relatar em relação a isso que você está falando. Uma, isso baseado numa conversa que eu tive com o governador Renato Casagrande recentemente. Renato esteve aqui quinta-feira, tomou até meu lugar aqui, ocupou aqui o tempo todo. Mas valeu a pena, eu vi a entrevista, foi muito boa, Giovanni. Você é um bom entrevistador, Giovanni. Estou aprendendo. Nos dias 24, 25 e 26, ele vai fazer o planejamento do governo, planejamento estratégico do governo. Mas ele já definiu uma coisa que será a linha mestra do seu governo, que é buscar ser o mais, na visão dele, o mais socialista possível. O que é um governo socialista na visão do Renato Casagrande? É priorizar as ações do governo para quem precisa. É o que ele disse aqui textualmente. Eu vou governar para quem precisa. Quer dizer, quem tem os melhores planos de saúde e não tem o menor interesse de saber como funciona o sistema público de saúde, para esse eu certamente não que eu não vá governar, mas eu vou fazer a saúde para quem não tem plano, sim, principalmente. E aí, sobre o perfil do secretariado, pelo que eu entendi, ele está mais preocupado com, usando o jargão do futebol, com o esquema tático, ou seja, com montar um jeito do time jogar é mais importante do que A ou B. Então, se cada jogador cumprir a sua função tática dentro de um time, ele vai estar satisfeito, porque aí esse time vai jogar para governar para quem precisa. Mas o jogador tem que ser um especialista daquela área. Como quem comenta que é você, eu só contei isso aqui para você comentar. Eu ouvi o ex-governador Paulo Artung falando e concordo plenamente com ele. Não concordo com muita coisa do Paulo Artung, não, mas essa coisa eu concordo com ele. O secretário tem que saber mais que o governador naquela área, senão não precisa de secretário. O secretário tem que entender mais. Até para fazer o planejamento estratégico do governo, o secretário tem que dirigir a sua pasta, Giovanni. Ele tem que coordenar o subsecretário, coordenar as gerências, todos os cargos comissionados que tem naquela área. Ele tem que entender, até mais. Por isso que eu falo, ele tem que ser uma pessoa que respira aquilo 24 horas por muitos anos, coisa que não acontece no secretariado. Agora, logicamente, que ele também está preocupado com o esquema tático e o esquema político também do governo. Tem que dar ali uma maciada nos egos aí dos partidos que foram coligados, inclusive do PMDB, que adora um cargo comissionado e tudo mais. Mas eu acredito que em 6 meses nós teremos aqui uma nova reforma no secretariado do Casagrande. 6 a 7 meses. Isso é previsão. Talvez. Você falou que o Brizola já está fazendo assim pra gente lá. Já, Brizola? Pra contar piada ele leva 2 horas. Agora, aqui pro meu espaço ele não dá nem 5 minutos. Ele conta piada em 5 minutos. Leva as 2 horas pra você entender e rir, né? Mas Bom, você estava dizendo mesmo? Giovanni está pensando na piada aqui. Não, mas eu estava dizendo o seguinte, Giovanni, que o secretário ele tem que entender mais que o governador. O governador ele tem que ter uma visão geral. O governador... Não, lembrei. Lembrou? Você falou então. que o PMDB está mais preocupado com cargos comissionados. Me desculpe, eu discordo de você. O PMDB, o PT, o PSDB, o PSB, o PDT, o PFL, que nem existe mais, o PCdoB, todos eles estão muito preocupados, e na minha avaliação, tão preocupados quanto o PMDB em ocupar os seus espaços. E esses espaços são definidos lá atrás, na hora que faz a composição de apoio ao então candidato. Mas o PMDB é mais famigerado. Ele é mais ser um partido grande, isso, né? É um partido grande, então ele é mais famigerado. Ele busca mais esses espaços e não precisa correr tanto atrás assim, né? Para você buscar os espaços, você tem que ter pessoas capacitadas. Às vezes o partido não tem, Giovanni. Às vezes o partido não tem, mas ele fica buscando espaço. E aí coloca qualquer um no governo e acaba dando problema para o governador. Entrevista aqui, senão o Brizola vem aqui e arranca a gente daqui. Já está na hora de terminar, vamos terminar então. Um abraço, Gava. Valeu, Giovanni, um abraço e vamos em frente. Boa tarde a todos.